Saúde aos irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento. Onde quer que estejamos, te agradecemos por aprender mais a tua santa palavra através de lições. Assim, continue iluminando nossas mentes através do seu Santo Espírito. No nome do teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é Filemão, versículos 8 ao 20. Como as irmãs e irmãos já leram antecipadamente, nós vamos dar início à nossa leitura. Hoje temos como título Serviço em Liberdade. Filemão, versículo 12 diz: Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Desde 1995 até os dias atuais, mais de 60 mil trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão no Brasil foram libertos. Os trabalhadores libertos são, em sua maioria, migrantes internos ou externos que deixaram suas casas para a região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos, em busca de novas oportunidades ou atraídos por falsas promessas. A maioria desses trabalhadores libertos são homens entre 18 e 44 anos de idade, e a maioria são analfabetos. É um grande problema que temos não só no nosso país, mas em todo o mundo. A escravidão faz com que pessoas sejam vistas como objetos, isto é, elas são coisificadas. Foi isso que aconteceu com milhares de africanos que chegaram aqui como escravos. Tudo que faz um ser humano ser considerado posse, propriedade de alguém ou de algo, pode ser um tipo de escravidão. Paulo certa vez afirmou: Não pode haver judeu ou grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. E ele lutou por isso, e uma prova é a carta de Filemão. Gente não tem preço, gente tem valor. Esta carta é classificada como uma epístola pessoal. Paulo escreve a Filemão que, mesmo sendo um colaborador da igreja cristã, versículo 1, possuía um homem escravizado. Seu nome era Onésimo. Ele havia fugido e então se encontrava na presença do apóstolo. Nada sabemos sobre os motivos que levaram à fuga de Onésimo. Especula-se que ele, após furtar o seu senhor e consciente de uma punição severa, tenha fugido ao encontro de Paulo. Embora seja uma carta pequena, simples, ser um tratado de fé, nos aponta que o Evangelho é um poderoso instrumento de libertação, reconciliação e restauração. Observamos nessa carta Paulo enviando a Filemão, uma pessoa conhecida que tinha afeto, algo a respeito da situação, sobre Onésimo, que havia fugido da sua presença. Nessa carta, Paulo queria preparar Filemão para aceitar Onésimo de volta em suas terras. Filemão 12. A fuga de Onésimo tinha deixado seu senhor indignado. Paulo resolveu intervir nessa situação, pois conhecia Filemão e o respeitava. Sabia do seu bom coração, havia laços de afeto entre eles. Versículo 9. O apóstolo encontrava nisso a certeza de que o mesmo compreenderia e aceitaria a importância desse pedido. Paulo tinha um grande respeito por Filemão, o tinha afeto, o conhecia, e assim ele envia uma carta pelas mãos de Onésimo, para que Filemão pudesse ler e compreender o seu conteúdo. Onésimo foi evangelizado por Paulo, enquanto o apóstolo estava preso. Paulo descreve essa conversão como um parto. Meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 10. Paulo considerava filhos e filhas as pessoas que ele gerava por meio da sua evangelização. Onésimo, além de filho, tinha um valor mais especial ainda. Era seu próprio coração. Versículo 12. Em algumas versões bíblicas, o versículo 12 está assim descrito: Eu te envio, recebe-o como a mim mesmo. Paulo enviou Onésimo de volta para o seu senhor com esta carta. E escreve nessa carta que Onésimo agora era tido por ele como um filho que foi gerado através de algemas. Por isso ele o amava muito. Fruto de evangelização. Onésimo havia encontrado a pessoa certa em Paulo.
A pregação do Evangelho é sempre mais eficaz quando feita pelo testemunho pessoal. Paulo, por amor de Jesus, suportou os sofrimentos que afetavam não somente seu estado físico, mas também o emocional, já que se encontrava preso como malfeitor. Possivelmente a cadeia propiciou a Paulo a reflexão sobre a perversidade que é a escravidão. Uma pessoa, quando nascia sob essa condição, estava determinada a morrer nesse status de inferioridade. Mesmo fugindo, ainda era considerada como escrava. O que era pior, ser um prisioneiro ou ser maltratado como escravo? A prisão de Paulo pode ter trazido para ele várias reflexões, e a escravidão com certeza foi um. Por isso ficou a questão aqui: o que é pior, ser prisioneiro ou ser escravo? Porque a prisão é para ambos. Onésimo foi tratado pelo apóstolo de uma maneira muito diferente para os costumes da época. Paulo não o viu como coisa, objeto, propriedade, mas como um ser humano. É bem verdade que não vemos nessa carta um manifesto de Paulo contra a escravidão. No entanto, o simples fato de se referir a Onésimo como filho, versículo 10, já nos mostra os conceitos de dignidade e igualdade que permeavam a mente e o comportamento de Paulo, Gálatas 3, 28. É o que observamos aqui. Paulo, ao receber Onésimo, evangelizá-lo, dar-lhe seu amor, ele não via mais Onésimo como escravo, uma coisa, uma propriedade, um objeto. Ele o via como um ser humano. Onésimo agora era reconhecido pelo apóstolo como alguém importante no reino de Deus. Paulo se alegrava em tê-lo como amigo na prisão, reconhecendo o quanto sua presença e ajuda eram fundamentais. Versículo 11. Mesmo querendo ter seu novo filho na fé por perto, ele envia-o a Filemão, ele desafia a aceitá-lo. Versículos 13 ao 15. Paulo, ele se colocou numa situação difícil. Ter evangelizado Onésimo, ele sentiu o desejo de ficar com ele, ao seu lado. Mas ele sabia que isso não era lícito. Ele deveria devolvê-lo ao seu dono, que era Filemão. Por isso escreve uma carta e manda Onésimo levá-la a Filemão. Paulo desejava tanto a reconciliação entre esses dois homens que ele mesmo escreveu esta carta. Naqueles tempos, algumas cartas foram escritas por colaboradores de Paulo, que o faziam em seu nome. Nesse caso, o apóstolo queria certificar-se de que Filemão entenderia o quanto essa acolhida a Onésimo seria importante. Versículos 15 ao 17. Por isso, passou ele mesmo a escrever-lhe, versículo 19. No retorno de Onésimo para sua casa, Paulo queria garantir que, além de perdoado, ele voltaria como irmão, como alguém e não como propriedade escravizada. A intenção de Paulo em escrever pessoalmente essa carta era devolver realmente Onésimo para Filemão, não como escravo, mas como um irmão, como um ser humano, e não como uma propriedade, uma coisa, um objeto. Esse era o desejo de Paulo. Ele esperava que Filemão atendesse essa solicitação. Paulo pediu a Filemão que ele recebesse Onésimo como ele receberia a Paulo, levando em consideração que o valor da reconciliação ao receber um irmão caríssimo é muito superior ao preço do seu prejuízo financeiro. A atitude de Filemão devia ser outra ao receber Onésimo, o qual passou a ter o valor de irmão e não mais preço de propriedade. Gente não tem preço, gente tem valor. A intenção de Paulo é que Filemão recebesse Onésimo agora não como uma propriedade, um bem, um escravo, mas como um ser humano, como irmão na fé, como filho gerado por Paulo. É o que observamos aqui. Há várias formas de escravidão. O valor do ser humano é o que se encontra em jogo quando tratamos das relações que escravizam. Ninguém nasce escravo. As pessoas são escravizadas. Para além do trabalho escravo, das escravas sexuais e tantas outras mazelas sociais, existem outras formas de escravidão, inclusive que não estão previstas como crime, embora possam matar as pessoas. Infelizmente, a escravidão é uma prática existente em todo o mundo, na humanidade, na sociedade de uma forma geral. E há várias formas de escravidão, não essas citadas apenas, mas várias outras. E isso é um grande problema na humanidade, que traz um caos social, problema social
problema na vida das famílias, das pessoas. Relacionamentos escravizam. Como enxergamos as pessoas? As enxergamos como árvores, como via aquele cego em Betsaida. Pessoas não são árvores, são pessoas. Quando não levamos isso em conta, os relacionamentos se tornam violentos. Por que será que Onésimo fugiu? Caso ele tenha roubado, outra pergunta surge: por que ele fez? É interessante observar aqui o texto que foi usado a respeito daquele cego em Betsaida. Ele diz que ele estava enxergando as pessoas como árvores. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje, enxergando as pessoas como árvores, como elementos que podem ser utilizados para o seu próprio bem. É um problema sério isso. A escravidão também traz violência. Por isso, os relacionamentos têm sido violentos na história da humanidade, porque falta amor. O desamor tem sido muito na vida das pessoas. Isso fica essas perguntas: por que Onésimo fugiu? Se ele roubou, por que ele o fez? Talvez ele tenha furtado para conseguir um valor para poder fugir, se alimentar ou adquirir alguma roupa na sua fuga. Podem ser algumas ideias que possam ter feito com que ele fugisse. Talvez o sofrimento que ele tenha sido causado no período da escravidão possa ter levado ele a fazer isso. Os altos índices de violência contra as mulheres, pedofilia e outros abusos sexuais se dão porque a pessoa que violenta, que abusa, enxerga a outra como propriedade. Namoros, noivados, casamentos, amizades, onde o ciúme e a desconfiança imperam, são espaços para que as pessoas se sintam não só torturadas, mas também escravizadas. São situações que tornam pessoas escravas. Infelizmente é o que tem acontecido hoje. Observamos nos meios sociais o que tem acontecido com casais no fim dos namoros, noivados e casamentos, e abusos que têm ocorrido contra as mulheres, contra as crianças. É uma realidade social em todo o mundo, na humanidade. Isso é triste. Traz um prejuízo para as pessoas e para as famílias. Tecnologia, quando mal usada, escraviza. Hoje as pessoas viciadas em internet já não são alvos de estudo e tratamento. Aliás, as pessoas elas acabam se tornando alvos de estudo e tratamento porque a internet tem escravizado muita gente. Na China existem clínicas de recuperação para pessoas viciadas em internet. Os sintomas desse vício não apenas são psicológicos. O vício manifesta-se também com sintomas físicos. É um grande problema. A internet tem escravizado pessoas e tem deixado pessoas doentes, pessoas numa situação difícil. E já existem clínicas para tratamento das pessoas que se viciaram na internet e não conseguem se libertar dela. Moda e mídia podem nos escravizar. Quando não conseguimos abrir mão das roupas de grife, muitas produzidas por trabalhadores escravizados, e de outros itens que aparecem na mídia, há que se ter cuidado. O consumo irresponsável é um sintoma da nossa escravização ao mercado. É o que tem acontecido. A mídia, a propaganda, tem escravizado as pessoas também, fazendo com que as pessoas só adquiram determinados produtos e elas não sabem a procedência que podem ser de trabalhadores escravizados. É um grande problema que temos hoje no mundo e em nossa sociedade. O exercício inadequado da sexualidade escraviza. Muitas pessoas são viciadas em sexo, em pornografia e alimentam essa indústria. E nessas experiências, as pessoas estão em risco. Não se preocupam consigo e nem com o próximo. O uso de pornografia e o vício em sexo tem a ver com a necessidade egoísta e irresponsável de autossatisfação. Infelizmente, também é uma forma de escravidão. As pessoas que acabam sendo empurradas para serem tratadas dessa forma têm ferido, trazido grave problema a toda a humanidade, tem trazido tristeza. A pornografia também tem escravizado as pessoas que não conseguem se libertar desse vício. São situações que têm ocorrido em todo o mundo. Nós devemos tomar um cuidado em relação a isso. O que tem nos escravizado?
Seguramente existem outras coisas que não abordamos aqui. Infelizmente, há várias outras formas de escravidão que as pessoas têm ficado presas. E é um momento para nós termos a nossa reflexão. Conclusão: o Evangelho comunica nova vida e novo sentido ao ser humano. Nós somos portadores e portadoras dessa boa nova de restauração e de libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1. E é Ele quem nos faz verdadeiramente livres, João 8:36. Se for para sermos servos e servas, que sejamos daquele que nos liberta. A vida que Jesus nos dá sempre rompe com todas as algemas que nos prendem como escravos e escravas, e como pessoas cristãs. Ao assumirmos a missão de construir o reino de Deus, temos que aprender a receber, sem cobranças ou fardos, aqueles e aquelas que chegam a Jesus. Como nós, passam a ser propriedade do Senhor, objeto de seu grande amor e graça. Cabe a nós ensiná-los a caminharem na liberdade que Cristo nos oferece. O que temos aqui, nesse parágrafo, é que, se nós tivermos que sermos servos e servas, que sejamos do Senhor Jesus. Ele não nos escraviza, Ele não nos trata como marionetes, Ele não abusa de nós, Ele não age conosco segundo as intenções de nos tratarmos como mercadorias, objetos, propriedades. Foi por isso que Deus enviou seu Filho Jesus, para nos libertar e nos dar libertação. Nos tirar de uma situação de escravidão e nos colocar numa posição de povo, de pessoas libertas. Algumas questões para que possamos refletir em casa, e havendo alguma dúvida, alguma pergunta, nos envie para que possamos responder e compartilhar. Qual o limite entre o uso consciente de algo e a escravização? Como saber quando estamos ou não sendo escravizados por algo, por alguém? Como nós caracterizamos um relacionamento escravizante? São questões a serem refletidas e respondidas. Que Deus abençoe nesse momento, minhas irmãs e meus irmãos, possamos agradecer a Deus por mais este momento, que podemos aprender algo mais da palavra do Senhor através de lições. Senhor Deus, te agradecemos nesse momento pela oportunidade de aprender algo mais da tua palavra através de lições. Onde quer que estejamos, Senhor, te agradecemos nesse momento por esses minutos que podemos aprender algo mais da tua santa palavra. Continua iluminando nossas mentes para que possamos ser bênçãos na face da terra. E assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.